Bom dia, alunos do oitavo ano, essa é a nossa aula de inglês. Na aula passada, nós falamos sobre os verbos no presente e no present continuous, que é o gerúndio em português. Nessa aula, nós vamos falar sobre os verbos no passado e sobre o past continuous. Então, o passado do verbo to be é was e were. Isso daqui é apenas uma revisão, porque vocês aprenderam isso no ano passado. Então, o verbo to be, que significa ser e estar, no passado significa era, estava, estavam, ok? Nós temos também em inglês os verbos regulares e irregulares. O passado do verbo regular é muito mais fácil, porque é só acrescentar ed ao final do verbo. Então, por exemplo, love, que é amar, fica loved. Work, que é trabalhar, fica worked. Cry, que é chorar, fica cried. Play, que é jogar, brincar, tocar, fica played. E study, que é estudar, fica studied. Ok? Então, os verbos regulares são mais fáceis. E os verbos irregulares, que tem uma lista muito grande de verbos e a gente só aprende decorando ou usando esses verbos no passado. Então, eles não seguem uma regra, por isso eles são chamados de irregulares. Por exemplo, vocês têm aí o verbo become, que significa se tornar. Então, ele é irregular. No passado, vai ficar became, tá? Então, não tem uma regra. Begin, começar, vai ficar begun. Então, não tem uma regra. Tem que decorar ou sempre utilizar a lista de verbos irregulares. Agora, vamos falar sobre o past continuous. O present continuous, que a gente aprendeu na aula passada, era, por exemplo, eu estou falando. Então, é algo que você faz no momento da fala. O past continuous, você vai colocar o verbo estou no passado. Eu estava falando. E manter o outro verbo, né, com ando, endo, indo. Só que em inglês é o ing. E no verbo to be vai ficar o was ou were. Então, I was working. Eu estava trabalhando, ok? Então, vocês têm aí na apostila, olha, o verbo to be no passado, que eu acabei de explicar, que vai ficar o was e o were. Na negativa, wasn't, weren't. E a interrogativa é trocar o verbo de lugar. Vocês têm aqui os verbos regulares e irregulares. Então, por exemplo, visit vai ficar visited, que é visitei. Arrive vai ficar arrived, que é cheguei. E os verbos irregulares, por exemplo, I bought, eu comprei. I had fun, eu me diverti no passado. Ok? E aqui vocês têm o past continuous, que é colocar o verbo to be mais ing ao verbo. I was visiting, eu estava visitando. Ok? Então agora eu vou explicar os exercícios. Aqui vocês devem ler este texto, que é um diário, encontrar os verbos que eu já coloquei aqui para vocês, que são esses: arrive, visit, leave, go, have, buy. Então, vocês vão pesquisar, vocês têm uma tabela de verbos aí no final da apostila de vocês de inglês. Vocês vão pesquisar. Se o verbo estiver na tabela, é porque ele é irregular. Se ele não estiver, é porque ele é regular. Então, vocês vão colocar um X se ele for regular e vocês vão colocar um X aqui se ele for irregular. E vão pesquisar como ele fica no past continuous. Ah, mas eu não tenho aqui a lista dos verbos regulares. Não precisa, porque daí é só você acrescentar o ed ao final do verbo. Então, vocês vão pesquisar o passado dos verbos irregulares. O passado do verbo regular é só acrescentar ed ao final. Se o verbo já tiver e, é só acrescentar d, ok?
E o próximo exercício é aqui na página 244, que vocês vão ler as frases e identificar se está no past simple, passado simples, ou se está no past continuous. O past continuous é mais fácil, porque ele vai ter o verbo to be no passado, mais o verbo com ing. Por exemplo, aqui, ó. I was putting on lipstick. Então, eu tenho o verbo to be, was, mais o verbo com ing. Então, eu sei que essa frase está no past continuous. Aí, eu vou colocar PC. E aí, vocês vão observar as outras frases. Vai colocar PC para past continuous e PS para past simple. E essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Bye, bye.